Estamos ao vivo nesse sabadão ensolarado, pelo menos aqui na minha cidade está um sol maravilhoso. Muito bem-vindos! Para quem me acompanha lá no meu perfil pessoal, eu estava até agora há pouco fazendo um solzinho, tanto em mim quanto na Júlia, porque eu amo mesmo. Uma porque restabelece a energia, outra porque repõe vitamina D. Sugiro que vocês façam, pelo menos o solzinho da manhã é maravilhoso. Bom, tô muito empolgada, tô muito entusiasmada e muito feliz. Porque assim, essa semana foi muito produtiva, muito. Eu recebi muitos feedbacks. Recebi um áudio do Carlos, ele sempre tá aqui com a gente, emocionante, gratificante, enfim. Eu fiquei toda emocionada e muito feliz, porque realmente eu tô semeando, eu tô plantando de fato, né, a expansão da consciência de um outro jeito, de um outro nível, com o meu jeito, né? Todos os áudios que eu recebo, as pessoas falam isso, de um jeito genuíno, de um jeito simples, de um jeito que não entra em lugar nenhum, não é religioso, não é místico, né? É a minha forma que eu atuo, a forma com que eu trago a expansão da consciência para o meu dia a dia, né? Então é dessa forma que eu tô passando todos esses conhecimentos e vem coisa boa por aí. Amanhã a gente ainda vai estar em live, meio-dia, e a gente vai anunciar algo bem legal em relação às águas de Micael, porque a gente quer que as pessoas usem desse momento de quarentena, desse momento de transformação do mundo, do planeta Terra. A gente quer que as pessoas usem as águas para dar esse turn de vez, né? Óbvio, usar todas as técnicas que eu passei, mas firmar aí nas águas de Micael. Hoje, então, a gente vem com uma live profunda também, né? E com autoconhecimento. A gente desenvolveu essa técnica é uma cocriação nossa, tá? E aí eu convidei o Thales para fazer parte, então a gente vai fazer ela provavelmente em 3 partes. Eu falo um pouco agora, o Thales vem, explica e depois a gente faz um fechamento. A gente vai trazer as inteligências. Vocês vão ter consciência das nossas inteligências, de tudo que permeia, e a gente deu o nome de inteligência sagrada, para resolver, para clarear problemas, né, que a gente tem aí ao longo da nossa vida, ao longo do nosso do dia a dia. Então vocês vão conseguir visualizar os seus problemas de um outro ângulo, de outra forma, e permeado por essas inteligências. Enfim, é épico, hoje é épico, né? E eu quero muito agradecer vocês que já estão aqui, a Vanessa, a Sandra, a Má, Ellen. A Ellen tá firme e forte com tudo que a gente tá propondo aqui, a Ellen tá pondo na ação, e é assim, viu, gente? É assim, a transformação, ela só acontece quando a gente põe na ação. Senão, se ficar em casa assim, ó, não acontece não, tá? Então tem que ir pondo na ação, fazer com que as coisas façam sentido, óbvio, pra você, né? E aí já parte para ação. Isso é estar expandida, isso é estar consciente, isso é o que eu sempre falo, é o processo evolutivo do dia a dia, né? É a gente colocar assim na ação. Enfim, eu tô muito feliz, muito grata. Eu já vou chamar o Thales porque eu acho que vai ficar bem extenso. A gente, talvez, se finalizar as lives, depois a gente tá colocando elas no IGTV. Sugiro que vocês assistam. Tô colocando ela em áudio e em imagem também no meu grupo do Telegram, no meu canal do Telegram, Evolution by Mariana May. Então a gente está disponibilizando de N formas para vocês terem acesso, para vocês fazerem, para vocês expandirem,
para vocês ficarem no pontinho que a gente quer, de preparação mesmo para as águas de Micael, tá? Então vamos? Vamos. Até daqui a pouco, Thales entra agora com a explicação mais prática, mais teórica das inteligências, tá bom? Pessoal, boa tarde. Um prazer estar com vocês aqui novamente. E hoje nós vamos falar de um assunto que é chamado por nós, né? Demos esse nome de inteligência sagrada, né? É um assunto que precisa estudo, precisa desenvolver essa percepção dentro daquilo que eu vou passar aqui, mas eu vou tentar passar de uma forma breve para que vocês entendam o funcionamento da inteligência sagrada e possivelmente mais para frente a gente vai aprofundar nisso aí e vai ensinar de uma forma que vocês consigam aprofundar e consigam, enfim, aprender como que a inteligência é aplicada, tá? Então, aqui eu vou passar para vocês um panorama geral de todo o sistema, né? Então você, aqui tem esse círculozinho, né? Você, na sua vida normal, no seu contexto em que você vive, as 5 pessoas que você mais convive, o seu trabalho, a sua vida. Então vamos dizer que é esse círculo aqui, você, né? Você vê que ele tem um raio de ação, tem um diâmetro aí. Então você vive, na verdade, dentro dessa bolha, né? Você vive dentro dessa bolha e às vezes até você acessa informações que vêm de fora, mas de um modo geral, essa bolha é a sua vida, essa bolha é o seu mundo, né? Então você acredita, na verdade, que o mundo funciona dessa maneira. Então aqui você tem esse diâmetro e você acha que todo o mundo funciona dessa maneira. Quando você inicia, faz o processo das águas de Micael, que é um processo de expansão da consciência e ativação do seu DNA essencial, a sua bolha, o que acontece? Ela explode, né? Você extrapola e entra num outro nível de expansão. Então você que estava dentro dessa bolinha aqui, desse mundinho, né? Dentro do seu mundinho aí fechado, quando você entra no processo das águas, ele entra nessa outra bolha. Ele explode, né? Aumenta a sua percepção, expande a sua consciência, a sua visão de mundo passa a ser outra. Então você entra nessa outra bolha. A partir daí, você começa a entrar num processo que a gente chama de contínuo da vida, que seria a próxima bolha, que é onde você tem a possibilidade aí de fazer o acoplamento da mentoria, acoplamento de alma. A gente não vai falar disso porque precisa de um tempo maior para falar disso, tá? Quando você começa a viver dentro dessa bolha maior, a partir da expansão da consciência, entra nesse contínuo, você começa a acessar aqui a inteligência sagrada de forma consciente. Então, você vai dando saltos e a sua bolha e o seu mundo ele vai aumentando. Conseguem perceber aí? Tá dando para ver essa imagem? Sim. É onde você entra na inteligência sagrada. Então, o que nós vamos falar hoje é sobre a inteligência sagrada e as inteligências que nos permeiam, tá? Só um pouco. Eu acho importante, aqui sim é uma bolha, a partir daqui são plataformas, né? Não mais uma coisa tão fechada, tão rígida. Aqui são plataformas que você vai acessando, tá vendo? Até pelo vórtice mesmo. Lembrando, essa colocação que a Mariana fez é boa. Lembrando, eu fiz aqui esse slide como forma de bolhas para a gente entender que são camadas, né, que são plataformas de acesso, de níveis de consciência, porém elas não são separadas. Elas se entremeiam aqui, né, entre uma e outra, elas se permeiam aqui, é um vórtice, né? São faixas de frequências diferentes,
mas elas se permeiam, uma entra dentro da outra e é um processo de expansão mesmo, de troca de informação. Tá? Então, nós vamos falar hoje um pouco sobre como funciona a inteligência sagrada, qual que é o funcionamento dela. Porque você tendo consciência do funcionamento da inteligência sagrada, já vai mudar muita coisa no seu contexto. Tá? Vai mudar coisa demais aí. Dá pra ver aqui? Melhorou. Inteligência sagrada, né? Então é o seguinte, nós somos permeados por inteligências, né? Tudo que existe, todo o funcionamento do universo, ele não acontece de forma aleatória, não acontece por acaso, são movimentos coordenados por inteligências, né? Então tudo tem inteligência. E essa inteligência, ela parte da fonte, né? Ela parte de Deus. É uma inteligência que tem uma coordenação geral dividido por setores, vamos dizer assim. Mas tudo tem uma inteligência. Então, você pode estar perguntando, Thales, mas e esse coronavírus, esse movimento que nós estamos vivendo agora, vivendo hoje, como que você fala, né? Como que existe isso na humanidade? Existe. Isso é uma coisa que é necessária e é coordenado por inteligências. Não importa, está morrendo gente, tem gente sofrendo, a economia vai quebrar, é um caos. Mas isso é coisa de Deus? É coisa de Deus. Né? Isso é necessário. E isso é coordenado por inteligência. Goste você ou não, né? As inteligências estão aí atuando para que isso funcione dentro do que você acredita que é um caos, da melhor maneira possível. Tá? Então, tudo tem uma inteligência e tudo funciona a partir das inteligências. Então, nós temos alguns tipos de inteligência, tá? Que eu vou explicar aqui para vocês. Então, nós podemos começar aqui dizendo primeiro sobre a inteligência basal. Então eu vou chamar aqui de BA, tá? Que é a inteligência basal. O que seria essa inteligência basal? A inteligência basal é a primeira inteligência, vamos dizer, que surgiu no mundo, tá? Então, é a inteligência da Terra, é a inteligência do planeta Terra, das coisas que estão em cima do planeta Terra. E isso envolve todos os movimentos da Terra, envolve plantas, animais, minerais, enfim. É a inteligência básica, a inteligência basal. É a inteligência do planeta Terra, dos locais, de tudo que está em cima do planeta. Essa seria a primeira inteligência. Depois, tem uma outra inteligência, que essa está diretamente, tem a ver diretamente com nós, né, como indivíduos, que é a inteligência individual. Então, nós temos aqui a inteligência individual. Tá? O que é a inteligência individual? A inteligência individual tem a ver com o indivíduo. O próprio nome já diz, tem a ver com a individualização, tem a ver com os aspectos que estão relacionados diretamente com cada um dos indivíduos. É uma inteligência individual, tá? Que tem a ver com o ser humano e com o indivíduo. Depois nós temos uma outra inteligência, que é a inteligência suprema. Né? A inteligência suprema é a inteligência, o próprio nome já diz, que está diretamente ligado com a fonte, né? Diretamente ligada com Deus. Então é a inteligência suprema, que é, vamos dizer assim, a coordenação geral das inteligências. Tá? Depois nós temos ainda, deixa eu trocar aqui. Tem que ser canetas escuras, tá?
Dá para ver aqui Inteligência Suprema? Eu aproximei. Eu coloco amarelinho aí porque remete aí à coloração dourada de Inteligência Suprema. Depois nós temos aqui a inteligência sistêmica. Inteligência sistêmica. O que seria a inteligência sistêmica? Todos os sistemas de funcionamento que tem dentro do planeta, que tem no mundo, né? Isso é chamado de inteligência sistêmica. Mas que tipo de sistema? Todos os sistemas. Tudo que funciona no mundo tem um sistema de funcionamento. E o que coordena isso é a inteligência sistêmica. A inteligência sistêmica envolve todos os sistemas. Sistema familiar, sistema bancário, sistema monetário, sistema produtivo, sistema improdutivo. Tudo quanto é tipo de sistema que tem no mundo funcionando está coordenado por essas inteligências sistêmicas, que tem uma sistemática de funcionamento. Então, é coordenado pelas inteligências sistêmicas. E aí, então, nós sabemos que a inteligência sagrada, ela é permeada por esses tipos de inteligências. Então, inteligência basal, inteligência individual, inteligência suprema e inteligência sistêmica, né? São 4 tipos de inteligências. Aqui, até aí está tudo bem, né? Tem essas inteligências, ok. Mas como que funciona? Qual que é o funcionamento desse esquema aqui? Então, o funcionamento é dessa maneira. Vou explicar para vocês, prestem atenção nesse mecanismo de funcionamento, porque aqui é que está a chave, tá? Aqui é que está a chave, e se você traz para a consciência esse funcionamento, muita coisa começa a mudar no seu contexto. Só de você tomar consciência de que isso funciona dessa maneira, tá bom? Vamos lá. Preto, né? Você tem um fluxo, né? Você tem várias inteligências e você tem um fluxo de funcionamento aqui. Como que é esse fluxo? Esse fluxo funciona o seguinte. Então, aqui nós temos a inteligência basal e a individual. Como que é essa relação aqui? Essa relação de individual e basal? Porque você é um indivíduo que habita esse planeta. Então você tem uma relação aqui próxima com essa inteligência. Como essas duas inteligências se comunicam? Se comunicam da seguinte maneira. Aqui tem um fluxo. Tem um fluxo de energia que permeia essas duas aqui. Esse fluxo de energia, ele é um fluxo de sobrevivência. Podemos chamar aqui, ó, sobrevivência. Tem impulsos constantes, você recebe impulsos de sobrevivência. Você troca aqui informação, né, entre a inteligência individual e a inteligência basal, impulsos de sobrevivência. Mas esses impulsos de sobrevivência só ocorrem aqui? Não. Eles são impulsos que partem daqui, mas aqui você também troca. Impulsos de sobrevivência. Legal. Então você tem um sistema aqui vertical, entre um fluxo vertical de energia entre as inteligências, né, que troca essa informação de sobrevivência. Para quem? Para o indivíduo e para todo o sistema. Porque isso precisa funcionar como uma engrenagem. Então, essas informações, elas também são direcionadas para cá. E elas também são direcionadas para cá. Então você começa a fechar um ciclo aqui.
Percebe? Você começa a fechar um ciclo de fluxo. Qual é esse fluxo? Fluxo de impulsos de sobrevivência. Né? Sobrevivência de todo esse sistema, de toda essa inteligência sagrada e principalmente fluxos de sobrevivência do indivíduo. Tá? Da inteligência individual, que está no centro desse sistema. Então você tem esse fluxo de sobrevivência, impulsos de sobrevivência. Instintos que vão te impulsionando a agir de maneiras que você possa suprir a sua sobrevivência, de que maneiras que você sobrevive no planeta. Tá? E aí, para que a coisa ela não seja no puro instinto animal, né? Nós estamos num grau um pouco além do animal, nós temos uma consciência, e como que isso vai se balancear e começa a fazer uma distinção do puro impulso de animal, puro instinto animalesco. Você começa a receber da inteligência suprema impulsos de evolução. Então, a inteligência suprema começa a enviar impulsos aqui constantes, diretamente vinda da fonte, impulsos de evolução. Acontece a mesma coisa aqui, ó. Esses impulsos, eles passam através de você e começam a trocar com a inteligência basal, tá? E do mesmo jeito, esses impulsos, eles são transitados por aqui, ó. Eles passam por aqui. Impulsos de evolução. Então, percebam que começa a formar aqui uma engrenagem desse fluxo de energia e desse sistema que nós chamamos de inteligência sagrada. Você começa a ter uma forma aqui. Então você tem 4 inteligências, como eu falei. Você tem a suprema, individual e basal e a inteligência sistêmica. E esses 2 fluxos de energia. Fluxo de sobrevivência e de evolução. Isso constantemente ele está sendo movimentado, sendo circundado numa linha vertical, né? E aqui ao redor, trocando essas informações. Todas as inteligências trocam essas informações. Legal? Com você e com o ambiente. Com você e com o ambiente. Até aí tá perfeito, né? Olha aí, é uma coisa harmônica, tá tranquilo, você tá aqui no meio, tá maravilha, funcionando bem toda essa sistemática aí da inteligência sagrada. Qual que é o problema aqui? Vamos lá. Agora presta atenção, porque você vai entender onde começam os seus problemas, né? Os seus problemas, na verdade, eles começam quando você, nesses impulsos de sobrevivência e evolução, quando você, nesses impulsos, não corresponde àquilo que parte da sua essência. Não correspondem, quando você não correspondem àquele seu impulso original, para agir daquela maneira, aquilo... Colocar no mundo aquele impulso que só você tem, né? Que parte de você, que é a sua essência, que é o que você, na verdade, precisa entregar no mundo. São as experiências que você tem impulso para fazer e não faz. Aí começa um problema. Por quê? Você vê que todos os sistemas, todas as inteligências, elas trocam informação entre elas, né? A suprema com a individual, com a basal, a suprema com a sistêmica, com a basal com a sistêmica, né? A individual com a suprema e com a basal, e assim por diante. Mas o que acontece aqui é o seguinte, ó, você
troca informação diretamente com a inteligência sistêmica. Então, as suas ações, os seus pensamentos, as suas ideias, aquilo que você quer colocar em prática, aquilo que você está fazendo ou está deixando de fazer, estão sendo informados constantemente para a inteligência sistêmica. Aqui começam os seus problemas. Se você não cumpre com os seus impulsos de sobrevivência e evolução, o seu campo de energia, as suas frequências são informadas para a inteligência sistêmica. Então, a todo momento, você está trocando essa informação com a inteligência sistêmica. Se você não está cumprindo com o seu propósito, aí você começa a colocar em risco o bom funcionamento da inteligência sistêmica. Por quê? Porque você não atende ao que foi programado, vamos dizer assim, aos impulsos que foram enviados para você, que são coordenados pelas outras inteligências. Você começa a colocar em desarmonia, porque não se engane, você é uma peça de toda essa engrenagem, né? Então, se você está com um dente da peça da engrenagem quebrada, você começa a desorganizar isso aqui. Então, quando você não corresponde com o seu papel, você entra em dissonância com a inteligência sistêmica, tá? E o sistema devolve com respostas, né? E o sistema, o que ele faz? Ele começa a informar as inteligências que você não está cumprindo com o seu papel. A inteligência sagrada, a fonte, Deus, a inteligência suprema, é tão boa, é tão sábia, é tão divina, que a gente deveria agradecer a todo momento por isso. Ela é tão sábia, que ela te dá o quê? Infinitas chances, né? Várias chances de você errar e recomeçar. Então, a todo momento você tem chance de recomeçar. De tomar consciência e recomeçar. Ela é tão divina, o que ela faz? Ela não deixa a inteligência sistêmica atuar diretamente em você. Porque se isso fosse permitido, você já tinha sido eliminado. Porque se você está colocando em risco a inteligência sistêmica, o funcionamento de todos os sistemas, e a inteligência sistêmica atuasse diretamente sobre você, você estaria eliminado. Então, esse cara está causando problemas, né? Está causando uma série de confusões. Então, vamos eliminar ele, depois ele volta num outro momento, que ele tiver um pouco melhor, para não danificar o sistema aqui, para não causar um caos ainda maior. Mas isso não acontece. Porque tem uma inteligência. Porque tem uma inteligência. Então, a inteligência sistêmica, ela informa aqui a inteligência suprema, por exemplo, fulano está completamente fora do trilho, está batendo fora do rumo, está acabando com tudo aqui. Então, faça com uma coisa. Então, aqui vem uma atuação da inteligência suprema coordenada com uma informação que foi passada aqui para a inteligência basal. As duas inteligências traz aqui eventos, condições, pessoas, situações, para que você faça o quê? Para que você volte para o eixo, para que você se enquadre dentro dos seus impulsos, para que você siga os seus impulsos. Então, um exemplo, às vezes a gente está tentando fazer uma coisa que a gente simplesmente achou legal, mas aquilo não tem a ver muito com a gente, mas a gente está querendo fazer porque tem alguém fazendo aquilo e a gente acha aquilo, nossa, fantástico. Se o cara está fazendo, nossa, é incrível, eu vou fazer também. Mas talvez aquilo não seja para você, aquilo é para ele.
a sua contribuição talvez seja de outra maneira. E aí você, como está sem fazer nada, vamos dizer, você pega aquilo e fala assim, eu vou fazer isso aí, igual esse cara. Né? Porque ele, olha lá, está ficando famoso, está ganhando dinheiro, então... mas por que ele está acontecendo aquilo com ele? Porque ele está seguindo os impulsos dele. Talvez o seu não seja aquele, talvez as suas ações não sejam aquelas, o seu propósito não seja aquele. Talvez seja apoiar até aquilo. Talvez seja até apoiar aquilo. Mas às vezes você pega aquilo de gaiato. E quando você começa a fazer aquilo, achando que está contribuindo, você está atrapalhando. Né? Você só contribui quando você passa a servir a partir daqueles impulsos que você recebe. Aqueles impulsos genuínos, que fala dentro de você a partir do seu coração. Né? Esses são os impulsos que você tem que colocar para fora. Essas são as coisas que você tem que experimentar. Então, a inteligência sistêmica, ela identifica isso aqui e fala, esse cara, ele está muito fora do trilho. Ou esse cara, ele está andando paralelo, ele está andando na margem, ele está andando paralelo ao caminho dele. O caminho dele é esse aqui e ele está andando à margem, ele está andando de forma paralela. Isso consome muita energia da própria inteligência individual e consome muita energia do próprio sistema. Né? Para você está andando fora. Aí o que faz a inteligência basal e a inteligência suprema? Eles começam a te pressionar para você voltar no seu caminho. Olha como que é o funcionamento. Perfeição. Presta atenção na perfeição. E aí, às vezes, você tinha um desejo tão maluco de uma coisa, e aquilo não acontece, quebra aquela veia que você estava seguindo, aquele caminho que você achava que era tão maravilhoso e você estava desejando tanto, vem uma coisa que quebra com aquilo. Aí você briga com Deus, reclama, fica bravo, fala, tô cheio de problema. Você não sabe do que você está se livrando. Né? Você deveria agradecer, entrar em reflexão, falar por que essa coisa não está funcionando, não está fluindo, por que isso não está andando. Toda hora vem uma coisa e me derruba, e me desalinha, me coloca num outro caminho, num outro patamar. Prestem atenção. Por que é que isso acontece? Presta atenção se você não está fora e aquilo veio para te encaminhar. Porque existe uma inteligência funcionando. Aí presta atenção nas repetições. Né? Presta atenção nas repetições. Às vezes você se livra daquilo. Aí na próxima repete. E começa a construir uma outra coisa com a mesma dinâmica, só muda as peças, muda as pessoas e muda o lugar, e achou que mudou, mas está fazendo a mesma coisa, a mesma dinâmica. E o que vai acontecer? Vai ser informado, a inteligência sistêmica vai comunicar às outras inteligências e eles vão lá e colocam o caos. Aí você fala, Deus só olha para o fulano, não olha para mim, porque as coisas não acontecem na minha vida. Minha filha, você está seguindo os seus impulsos? Você está seguindo o que o seu coração diz para você fazer? Presta atenção. Porque se não tiver, aqui, ó, vai ser... eterno caos. Eterno caos. Tá? Vai ser um eterno problema. Então, aqui você começa a identificar. Não importa qual seja o problema. Não importa qual a situação que você está passando. Não importa. A dinâmica é a mesma. Se você está fora e não está ali seguindo os seus impulsos, isso aqui começa a acontecer. Então presta atenção onde começam os seus problemas. Tá? Esse é um ponto. Só um adendo. Quando a gente fala problema, é livre de julgamento também. Porque, sei lá, o traficante, ele também está nisso. Se ele segue as coisas, ele também está dentro dessa inteligência. Tem um porquê dele existir. Não é bem e mal, nem bom. Sem julgamento. Tá? É sem julgamento. Não tem julgamento, não tem análise crítica aqui. Nós estamos olhando o funcionamento da coisa. Não importa aqui os personagens, tá? Outra coisa que eu queria falar. Tem uma outra dinâmica aqui
que vocês podem observar, talvez alguns de vocês ou muitos de vocês estejam passando e consigam identificar essa dinâmica. Se você insiste muito nesse caminho, fora do seu contexto, fora dos seus impulsos, ou o que acontece ainda mais, se você é alienado, vamos dizer assim, se você não tem aí um foco, um propósito, não faz nada, né? Não, vou levando a vida, deixa a vida me levar, como diz a música. Se você está nessa, né, deixa a vida me levar, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Mas saiba que você vai ser usado para complementar o propósito de outra pessoa, tá? Então, se você não tem a sua energia colocada de uma forma firme e clara, você começa a entrar dentro desse contexto para servir de peça para outros lugares. Isso tem muitas pessoas dentro do planeta que estão aqui só para isso, né? Essas pessoas, elas servem de base, servem de suporte para várias coisas poderem funcionar. Vários microsistemas dentro disso aqui funcionam com o suporte dessas pessoas. Essas pessoas não têm realmente um propósito definido, elas não têm realmente, elas estão aqui para servir de instrumento dentro de outros contextos, né? Talvez você também sirva de instrumento dentro de contextos maiores, mas você, de forma consciente, vai ser encaixado exatamente no local que você precisa ser encaixado, tá? O que eu estou dizendo aqui é que, por falta de consciência e por falta de saber onde você precisa atuar, talvez você é colocado para cobrir uma janela, né? Faltou uma peça aqui, põe esse cara aqui mesmo que não está fazendo nada, está gastando o mundo, põe ele aqui. Aí você começa a fazer coisas para cumprir esse sistema, né? Para fechar essa lacuna aqui. Às vezes você começa a fazer coisas que você não quer e aquilo passa a te desgastar, Degrada, né? Vai te degradar e às vezes você não consegue sair daí porque começa a gerar uma dependência daquilo, né? Então preste muita atenção se você não está servindo nenhum sistema, está ocupando o lugar de uma outra pessoa que deveria cumprir essa função, mas você está inserida de uma tal maneira que não vê possibilidade de sair. Sempre tem, tá? Sempre tem possibilidade de sair, sempre tem possibilidade de mudar o esquema, tá bom? Então, dito isso aqui, se você cair, a gente volta. Se eu cair, a gente volta, porque já está com 40 minutos aí. Isso é um pouco complexo, não dá para falar muito rápido, tem que explicar um pouquinho mais detalhado para que isso faça sentido dentro da cabeça de vocês aí e não fique uma coisa jogada, para que vocês já vão montando esse quebra-cabeça, essa informação aqui, e já possam ir visualizando como que é o contexto de vida de vocês no dia a dia, como que se encaixa dentro disso aqui. Isso é importante. Aí o que eu quero dar o próximo passo aqui no seguinte. Depois eu vou compartilhar com vocês aqui. Compartilhar no meu grupo. Eu vou compartilhar no canal lá da Mariana essas informações aqui. Isso aqui é o que eu acabei de falar, essa dinâmica, tá? Eu tenho essa apresentação, depois eu compartilho com vocês. Agora nós vamos entrar nisso aqui, ó. Dá pra ver aí? Tá conseguindo ver? Uhum. Que é isso aqui, ó. Energia em fluxo infinito, que é o contínuo da vida, tá? Pode afastar um pouquinho mais que tá estourando. Aí. Melhorou? Uhum. Nós vamos entrar aqui, eu vou falar, só vou citar aqui e mostrar o que é o contínuo da vida. Quando você entra no contínuo da vida, você tem energia em fluxo infinito. Para fazer o quê? Para fazer o que precisar ser feito. Não é para fazer o que você quer fazer. Muita gente fala, eu faço o que eu quero fazer, é o fluxo da vida. Não, é para fazer aquilo que precisa ser feito. Tá? Por você. Por você.
Então é energia em fluxo infinito. Como que isso acontece? Então quando você percebe aquela dinâmica que vem aqui de impulsos de evolução e sobrevivência, a Terra falando assim para você, caminha por aqui, vai por esse lugar, procura tal coisa, e aqui a inteligência suprema mandando impulsos de evolução, aprende isso, desenvolve isso, ensina isso, faça isso. Esses impulsos a todo momento eles estão sendo comunicados aqui. Se você começa a ouvir o seu coração e entende esses impulsos como parte do seu processo de vida, parte das experiências que você tem que seguir, você começa a se fortalecer cada vez mais. É importante falar que são impulsos sérios, maduros, não impulsos de... Impulsos, estou falando impulsos sérios, maduros, não isso que a gente vê aí, são horas iguais, 11h11, isso é um sinal. Significa o que tá. Gente, isso aí é distração. Eu estou falando de olhar para dentro, estou falando de olhar para o coração, estou falando de olhar para as energias. Impulsos maduros. Impulsos que vêm de dentro, assim, que você olha e fala, você sente uma força maior do que você de fazer aquilo. É disso que eu estou falando. Chega a ser, em alguns momentos, em algumas situações, incontrolável. Você fala, eu tenho que fazer. Não importa. Não importa quem fala, não importa o que estão falando, eu vou fazer. É disso que eu estou falando. Tá? Você começa, a inteligência sistêmica começa a falar, olha, o cara aqui, ele está seguindo aí esses impulsos e coisa está fluindo, né? Coisa está indo. A dinâmica, ela começa a mudar. Então, você começa a ter, a partir desse empoderamento, você começa a formar um fluxo de energia assim. Dá para entender? Dá para pegar? Você começa a trocar energia com a inteligência sagrada. Dentro da inteligência sagrada, você começa a trocar energia dessa maneira. Tá vendo? Que é o que eu falei, energia em fluxo infinito. Tá? Que forma aqui uma lemniscata, que é esse símbolo, que é o símbolo do infinito. Então você troca aqui. Aí deixa eu pegar aqui outra caneta. Aí essas energias que circulavam por aqui, impulso, né, impulso de sobrevivência e evolução, você passa a trocar isso em fluxo. Então você recebe aqui da inteligência basal, você recebe aqui um fluxo de um impulso de energia de sobrevivência, não tão mais instintiva, não né? mais tão instintiva, mas sim de posicionamento, de outras coisas que determinam, que quando você olha e fala, é por aqui que eu tenho que ir, é aqui que eu tenho que pisar, e são impulsos de sobrevivência que vêm direto da Terra e coordenam os seus movimentos, né? Direcionam os seus movimentos. É só você seguir. Então, aqui passa esses impulsos de sobrevivência e começam a retornar aqui por esse fluxo impulsos de evolução vindo da inteligência suprema. Então, aqui começa um fluxo contínuo das inteligências que se permeiam e se misturam, envolvendo impulsos de sobrevivência e evolução. Esses impulsos de sobrevivência condiz com dinheiro, tudo que para você... Condiz com tudo. As inteligências sistêmicas, elas estão aqui, elas continuam permeando todo o sistema, só que a dinâmica, a sua dinâmica, dentro da inteligência individual, dentro da inteligência sagrada, ela muda. Então antes você estava aqui todo momento trocando informação e a inteligência sistêmica falando, corrige que ele está fora do caminho, né? Você começa a se alinhar, vai respeitando a sua essência, os seus impulsos, a dinâmica ela começa a mudar.
ela começa a mudar e esse fluxo entra aqui nesse fluxo infinito que a gente chama de contínuo da vida. Ele entra nesse ritmo e aqui acontece uma mágica. Aqui acontece quando você entra nesse fluxo infinito que eu mostrei ali. Aqui é um outro quadrante, dá para ver aí? Ó, alinhado com o fluxo da vida. Então você tem o contínuo da vida e a inteligência sagrada. Quando você alinha nesse fluxo vertical, acontece uma mágica. Você deixa de ter interferência da inteligência sistêmica. Você passa a estar no mundo de forma integrada com ela. Então você deixa de ter interferência da inteligência sistêmica. Você entrou no fluxo da vida e as coisas elas caminham cada vez mais rápidas, né? Aquilo que você se propõe a fazer acontece de uma maneira dinâmica, sem esforço, né? Quando eu digo sem esforço, não quer dizer que não tem que fazer nada. Muita gente acha assim, sem esforço, aí eu sento na cadeira e fico lá esperando. Não é isso. Não é isso. Quando eu comecei quando nós começamos aqui a acessar a inteligência sagrada, desenhar esse fluxo, e quando eu entendi o funcionamento disso e entrei no fluxo da vida e percebi que era sem esforço, o que eu pensei? Agora eu posso sentar na cadeira e ficar esperando que as coisas vão acontecer. Sem esforço quer dizer você alinhada com o seu ser, porque você faz aquilo com prazer, você faz aquilo de forma genuína, dinâmica, você não sofre para fazer aquilo, você não faz aquilo empurrado, simplesmente você faz com prazer, e quanto mais você faz, mais você se fortalece. Tá? Ser, fazer e ter. É o ser, fazer e ter. Por isso que é sem esforço. E quanto mais você faz, mais coisa você quer fazer e mais coisa você tem para fazer. Tá? Você está alinhado com o fluxo da vida. Aí você não está servindo só você, só a sua vida. Você passa a servir todo esse contexto. Você serve todo o sistema, toda a inteligência sistêmica. Sem estar na massa do sistema, né? Sem estar na massa. E eu já estou falando de um processo completamente consciente. Eu faço o que tenho que fazer e abro mão do que eu não tenho que fazer. Né? Você não é salvador do mundo, você não é salvador da pátria. Você precisa fazer o que tem que ser feito por você. O que não tem que ser feito por você, não faça. Porque se você fizer, você está tirando a oportunidade de quem tem que fazer, fazer. Não faça o que você não tem impulso para fazer. Não fale aquilo que não é de direito seu falar. Fique quieto. Porque tem alguém que precisa falar aquilo. Se o impulso não é seu, não fale. Tem alguém que precisa fazer aquilo. Se o impulso não é seu, não faça. Tem alguém que vai fazer. Tá? Se você faz, você atrapalha. Mas eu estou vendo aqui que o fulano podia fazer. Ele não está fazendo, eu vou fazer. Não é problema seu, é dele. Você nem sabe se ele tem que fazer aquilo. Faz o que você tem que fazer. Cuida da sua vida. A vida do outro você deixa quieto. É ele que precisa cuidar. Se você faz, você atrapalha. Tá? Preste atenção nisso. Grande chave. Isso é uma chave. É uma chave. Tem muita gente que acha que vai salvar o mundo. O mundo não precisa ser salvo. O mundo ele precisa ser salvo de você. Né? Então, deixa o mundo em paz, foca na sua vida e foca no que você precisa fazer. Quando você começa a fazer o que é do outro, você se enrolou. Você está lascado, você vai se enrolar, você cria problemas e cria emaranhamento. Você vai ser tirado do contexto e colocado de novo. Tá? Então, não perca tempo com isso. Foca na sua vida e no que você precisa fazer. É aí que você ajuda o mundo. É aí que você contribui para tudo isso funcionar. É importante falar que quando você fala do outro, isso se estende à família, porque o sistema ali, a inteligência sistêmica, também tem o sistema familiar. Principalmente. Quando eu falo o outro, é o outro seja qualquer um.
Desde o filho, pai, mãe, desde o, sei lá, presidente da república. O cara que está lá do outro lado do mundo, não importa. O outro é o outro. Foca em você. Perfeito? Eu acho que deu para ter um apanhado geral aí, tá? Aí eu não vou aprofundar mais nisso. Complexo. É bem complexo, a gente deveria entender o funcionamento de cada uma, mas não é esse o propósito aqui. Tá? O propósito é passar um entendimento disso, né? A dinâmica de funcionamento, e o que a gente desenvolveu a partir disso é um sistema de leitura desse campo, que é chamado de inteligência sagrada. A gente desenvolveu uma forma de ler como que está o sistema, como é que está a inteligência sagrada, como que estão essas inteligências de acordo com um determinado assunto, de acordo com um determinado processo. Então você abre a inteligência sagrada e você consegue ver o que está acontecendo, né? Pelo menos você toma consciência daquilo, e quando você toma consciência, tudo isso se movimenta, tudo isso muda, a dinâmica ela muda, tá bom? Acho bom só ressaltar a importância de estar expandido, né? Que tudo volta naquele primeiro que começa com águas. Tudo volta lá no início do processo. Aí mostra aí. Aqui, ó. Tudo volta aqui no início do processo. Aí. Tudo começa com você, tá? Por isso a importância de estar expandido. Então, por que é que surgiu Águas de Micael? Porque sozinho, no momento desse do planeta, as pessoas não conseguem sozinhas entrar num processo de expansão. E aí vem uma expansão dessa magnitude, né? Nessa magnitude, mas vem um processo que promove a expansão da consciência. Para quê? Para que a gente entre nesse outro fluxo. Porque esse é o propósito do ser humano. Passou Jesus aí há mais de 2000 anos atrás, falou de tudo isso aqui, e a gente continuou dentro da bolha, da nossa própria bolha. Não conseguiu nem dar um passo no sentido do que ele falou. Ele já passou aí e deixou tudo isso escrito, né? Só que aí, depois de 2000 anos... 2020 anos passados, tem um casal, que no caso sou eu e Mariana, que tem acesso direto a essa frequência, né? Eu falo direto com Jesus. Isso aqui foi acessado dentro dessa frequência. Olha, acesse isso aqui, faça vocês primeiro esse processo e depois passem isso para as pessoas, para que todo um contexto, para que toda a humanidade possa entrar nesse fluxo aqui, porque esse é o fluxo da evolução, tá bom? Então fica aí essa aula, espero que tenham gostado. Agora vocês continuam aí com a Mariana, que vai falar um pouco da parte prática, e logo mais eu estou por aí também, para que a gente possa conversar mais. Valeu? Obrigado, um grande abraço.